Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, sempre às 20 horas, com o nosso portfólio e fontes primárias. Com Charles Kemp, esse mês, e ainda no início de janeiro, enquanto o nosso querido Adair se encontra viajando, né? Já entrevistamos o Charles Kemp algumas vezes. Depois dessa passagem de Charles aqui no nosso programa, a gente tem insetada uma entrevista sobre Leon Denis, que sairá depois, em breve. Mas, Charles, meu amigo, boa noite. Charles, a gente está no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, mas a gente está no clima, né? Nessa psicosfera natalina. Eu queria lhe desejar um Feliz Natal e perguntar a você, você que viveu alguns natais aqui em Pernambuco, na França, essa mesma coisa da comemoração em família, Charles Kemp, agora com a pandemia principalmente, mas um Feliz Natal, meu amigo, boa noite. Oi, Bruno, muito obrigado, boa noite também para você, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. A comemoração do Natal aqui segue também aquela tradição, né? Só que aqui dificilmente vai para a praia, né? A não ser que tenha muita coragem, né, para aguentar o frio, né? Que essas noites aí, esses últimos dias, deu aqui temperatura largamente negativa, né? Com neblina e tudo, realmente esse tempo do inverno mesmo, né? Então, o Natal é mais assim, aconchegado, junto da lareira, dentro de casa, né? E não precisa colocar assim muita neve nos pinheiros, porque já tem, né? A neve natural, né? E é isso, né? O Natal é mais a comemoração em família, né? Ano Novo é mais assim na rua, mas eu acho que esse ano, né? Natal ainda deu para comemorar, mas Ano Novo, acho que nesses próximos dias aí vai dar um tranco, né? Por causa dessa pandemia aqui, essa nova variante que aqui chegou com tudo, uma coisa incrível, muito pior ainda do que antes, né? Ainda bem que a gente tem agora alguns meios de se proteger dela, né? De evitar as formas graves. Mas todo cuidado é pouco e realmente, né? Temos que ficar muito, né? Preservar o nosso veículo, né? Que nos foi emprestado nessa encarnação e também respeitar a liberdade dos outros, minimizando, zerando, se for possível, né? O risco de contaminar quem quer que seja, né? Ô Charles, para a gente começar o programa, mas me mate uma curiosidade, que eu não posso deixar de perguntar isso a você, que me veio à mente agora, né? Você já foi o calçadão de Boa Viagem em algum romper de Ano Novo aqui em Pernambuco? Sim, claro, acho que umas 7, 8, 9 vezes, né? De 1982 até 1990, né? Eu conheci menos um ou outro, né? Que a gente viajou para a França, ou, né? De férias, né? Mas os outros realmente a gente comemorava lá mesmo, indo para a avenida, né? Que morava Clima perto de lá no fogos início, linda, né? Que bom. atrás da igrejinha da pracinha, né? A gente A descia, igrejinha, ia está lá lá. ainda, a igrejinha. Que bom, Charles, né? Meu amigo, vamos iniciar. Pessoal, Charles hoje vai abordar aqui o período de 1840 a 1850. Agora, dentre outras coisas, e eu coloquei o título do episódio, não vai ser apenas sobre isso, mas ele vai abordar os documentos sobre a filhinha adotiva de Rivaio e Amélie, a pequena Louise. Então, por si só, será um programa especial, né? Meu amigo Charles Kemp, com você, o comando, por favor. Vamos lá, então. Avise se você está vendo a tela direitinho. Tudo certinho, tudo certinho. Isso. Então, esse período de 1840 a 1850, mais ou menos, né? Depois de ver todos os outros períodos, semana passada a gente viu mais ou menos, a gente terminou com a Pequena Luísa, agora bem superficial, né? Hoje a gente vai entrar um pouco mais nos pormenores, lembrando, então, né, que esse episódio da Pequena Luísa é justamente dessa década de 1840, né? Nós escrevemos
um artigo na Revista Espírita, em francês, mas também um artigo no blog do Ismael Gobo, que vocês veem aqui o link, né, de outubro de 2018, né, foi quando descobrimos e publicamos aquela primeira matéria, né, sobre essa pequena Luiz, né, porque, como comentamos, nós já tínhamos, né, há 10 anos atrás, esse arquivo Forestier, né, algumas cartas onde o Rivai, escrevendo para a Amélie, falava de uma pequena Luiz, né? Mas sem maiores detalhes, agradeço a ela pela cartinha e espero que ela tenha se descansado e coisa assim, né? E eu pensava no início que fosse a mãe dele, né? Que ele, uma maneira carinhosa que ele chamava a mãe, porque a gente não tinha descoberto ainda a data de óbito da mãe, né? E também não tínhamos maiores detalhes sobre quem podia ser essa pequena Luísa. O que era claro é que, quando a Amélie viajava para Château du Loir, né, de veraneio, vamos dizer assim, vai ficando em Paris, foi aí que justamente tinha as cartas que chegaram à posteridade agora, né? É que se falava dessa menina. Então, a Amélie ia para lá, para Château du Loir, para a campanha, junto com essa menina. E aí foi em agosto de 2018, né, quando apareceu aqueles documentos lá da livraria Le Marie, né, que hoje constitui justamente o acervo Allan Kardec.online do Adair Ribeiro, né? E eu tive a oportunidade, junto com o dono da livraria, de fotografar todos, escanear todos aqueles documentos, ainda em agosto de 2018. E naquelas mais de 2.000 imagens que eu fiz aquele dia, tinha outras cartas falando dessa pequena Luiz, e foi aí que a ficha caiu, né? A gente tem algumas peças do quebra-cabeça, não dava para ver assim, mas com 2 ou 3 peças a mais, a história ficou realmente clara e sem ambiguidade, né? Então, contando a primeira carta, né, que fala da pequena Luiz, é essa de 23 de agosto de 1841. Eu acho que eu cheguei a falar, não, acho que não. 1841 foi quando morreu a tia de Kardec, né, a chamada Reine Rivai, né, que era viúva, Matevaux e Leonard Gay. Ela morreu, né, e Kardec Rivai conseguiu viajar para Lyon para participar do enterro dela, né? E naquela carta, a primeira carta que ele escreveu chegando em Lyon para Amélie, né, que ainda estava em Paris, nesse endereço, Rue Tiquetonne, número 10, né, que eles ficaram relativamente pouco tempo, quando eles tinham que sair do Instituto Rivai na Rue de Sèvres, né, se mudaram para lá. E ali, Rivai escreve: abrace bem a minha pequena Luiz, cuja escrita me fez muito prazer, né? Pode ver aqui o original, né, com essa frase sublinhada em amarelo. E aí, bom, a pequena Luiz, mais uma vez, né, podia ter sido a mãe, né, que chamava Jeanne-Louise Duhamel, né? Então, tinha esse nome de Luiz também no nome dela, né? E cuja escrita significa que ela escreveu uma cartinha, né, que a Amélie mandou também para Rivai, lá em Lyon, né? E, na realidade, não, era já uma menina, né, que em 1841 já sabia escrever, ou seja, a gente estima assim que ela, naquela época, já tinha uns 3 ou 4 anos, né, que já fazendo as primeiras letrinhas como criança, né? Depois, um pouco mais tarde, ainda em 1841, né, o Rivai, né, que escreveu para Amélie, né, dizendo, né, que ele foi consultar uma sonâmbula chamada Mariette. E essa sonâmbula, ela trabalhava com psicometria, né? E Rivai, ele escreve assim para Amélie: eu queria consultar Mariette esta manhã para saber o que se deveria fazer por Luiz em caso de dificuldade. Mas ela não retornou há 2 dias. Aqui, Kardec já estava em Paris e foi Amélie que estava em Château du Loir com a menina, né? Na primeira carta,
Amélie estava em Paris e Rivaille estava em Lyon, né? No enterro, no sepultamento da tia. Né? Mas ela não retornou há 2 dias. Eu sei onde ela está, mas é um pouco longe e seria difícil, para não dizer impossível, vê-la a tempo. Se, no entanto, alguma coisa acontecesse, escreva-me logo, enviando-me cabelos e eu a consultarei. No intervalo, penso que se deve cuidar para que ela não leve a chuva, como você sabe, seria prejudicial para ela. Ou seja, nessa carta claramente aparece que essa pequena Luísa estava assim bastante adoentada, né? E a medicina da época era não era o que ela é hoje, né? E a gente vê também essa informação que o Rivaille e a Amélie consultavam uma sonâmbula pedindo conselhos para a saúde da menina. Inclusive esse episódio, né? Se a saúde dela piorasse, corta um pedaço de cabelo e envia na próxima carta. E aí Rivaille ia com esse cabelo na sonâmbula, para a sonâmbula, né, pela psicometria, dar os conselhos dela pela saúde da menina. Né? Bem interessante. Então, esse também em 1841. Depois, outra carta falando da menina, e essa já apareceu depois, né, no allan-kardec.online, é de 15 de agosto de 1848. Hippolyte estava em Aachen, na Alemanha, né, junto com o tio dele, né, o François Duhamel, e escreveu de lá para Amélie, que estava em Château du Loir. E essa carta ela dá muito mais informações, como eu transcrevi aqui, e como vocês podem ver no original, na fonte primária, né, ao lado do slide. Ele escreve, então, aprendi com prazer que Luís trabalha bem à medida que avança na leitura e na escrita. Fiquei muito feliz com a sua pequena carta. Espero que ela possa ler a minha sozinha. Aí foi que a ficha caiu. Eu disse, não pode ser a mãe, né? Porque a mãe, né, já deveria estar com 50, 60 anos, mais de 60 anos naquela época, ou então a mãe tinha um AVC, tinha que reaprender a ler ou a escrever, né? E foi assim que a ficha caiu, né, com o tempo, né? Ou seja, a menina já podia escrever e também já podia ler, né? Quer dizer, mais ou menos ela deve ter uns 4, talvez 5 anos naquela época, né? Aí o Rivaille, né, o pedagogo, continuando. Quanto ao cálculo, não deve ser negligenciado, mas na ausência do aritmômetro, é necessário usar fichas. Você deve ter certamente nas caixas de jogos. Um exercício excelente que ela deve começar a ser capaz é de atribuir as fichas aos cartões de uma determinada cor com um valor de 10 ou de 100. Assim, para fazer 345, precisa de 3 fichas de 100, 4 de 10 e 5 de 1. Ou seja, como segue, né? Com aqueles sinais, né? Deve exercê-la a ler os números assim compostos ou a compor outros ela mesma. Mas é claro que precisa começar com números pequenos e aumentar apenas gradualmente. Quando ela estará bem familiarizada com este exercício, será preciso utilizar os algarismos e fazê-la entender que os algarismos da primeira coluna, à direita, valem tantas unidades, os da segunda valem tantas dezenas, ou fichas de 10, etc. Será necessário exercê-la vendo o número escrito em algarismos a compô-lo com fichas e vice-versa. Veja aí o professor, né? O pedagogo, né? Tratado de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, né? Colocando em prática, né? Aí, quando eu vi essa carta, eu disse, não pode ser a mãe, né? Essa pequena Luiz deve ser realmente uma criança, né? Agora, quem era essa criança? Como é que podia ser, etc, 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 né? E aí continuou, né? Outra carta, né? De 16 de setembro de 1844, né? De Hippolyte, que estava em Paris, para Amélie, que estava em Château du Loir, né? Mais uma vez, a época do verão aqui, nas férias, né? E aí Hippolyte ele fala da cama de Louise em sua residência em Paris, né? Ou seja, essa pequena Louise morava num quarto do apartamento que eles tinham já no 18 Rue Montpensier, né? Porque
porque naquela época, né, tinha alguns parasitas, não me lembro exatamente qual era, né, e ele mandou colocar veneno, né, contra esses parasitas no quarto dele e de Amélie. E aí ele foi dormir, né, porque o cheiro estava forte, na cama da pequena Louise, ou seja, a pequena Louise tinha uma cama num quarto separado no apartamento que eles moravam, né? E aí ele continua escrevendo: quanto a Luiz, acho que ela aproveita bastante. Peço-lhe que cumprimente suas galinhas, as quais abraço de todo o coração, e ela também. Ou seja, lá na casa do avó dela, né, o Julien Louis Boudet, em Château de Loire, era uma fazenda, né, tinha vinhedo, tinha também um galinheiro e tudo. E a menina que estava super feliz lá, né, saindo de Paris, indo para a campanha, correndo atrás das galinhas e tudo, né? A gente imagina, né, a alegria da criança, né, em poder veranear numa casa assim de fazenda, né, enquanto que ela morava usualmente, né, em Paris. Né? Outra carta que estava interessante. E aí, em novembro de 1845, chegou a carta que definitivamente, né, fechou aquela enigma, né, do quebra-cabeça, né? E é a carta do avô, né, Julien Louis Boudet, datada de 6 de dezembro de 1845, de Château de Loire para sua filha Amélie em Paris, que realmente ficava lamentando pela morte, pela desencarnação da menina, que ele, né, era velho, com mais de 80 anos, louco para passar do outro lado, né, e a menina tão jovem, com tanto futuro, que teve que morrer antes dele e tudo mais, né? Ou seja, aí realmente, né, era uma pequena Luísa era jovem, né, era adoentada e morreu então o tempo, né, de Amélie escrever para eles informando e que a carta voltasse, né? Vamos ver, a carta que volta foi 6 de dezembro de 1845. Então, provavelmente a menina faleceu final de novembro ou nos primeiros dias de dezembro de 1845. Né? E isso, então, foi realmente a carta que trouxe a confirmação, né, que essa menina vivia com Hippolyte e Amélie, que eles educavam, né, como a gente viu nas cartas anteriores, levavam com elas de férias para veranear, né? Só que depois a gente foi atrás, né? Mas cadê Luiz? Aí procurando todos os arquivos dos cemitérios, do Estado Civil e tudo mais, né? Para tentar quem era essa Luiz. E nunca se encontrou uma Luiz com sobrenome de Rivai, né? Então, a Luiz provavelmente tinha outro sobrenome, ou seja, era uma filha que não podia ser adotada naquela época, né? Porque as leis da França não permitiam, isso é a beleza da pesquisa colaborativa, né? Que foi uma jurista lá no Brasil que estudou essas leis, né? Kardec, Rivai e Amélie não podiam adotar legalmente uma menina naquele tempo, a lei não permitia. Agora, provavelmente, né, eles eram o que a gente chama em francês aqui famille d'accueil, né? Ou seja, uma família, né, que acolheu uma menina pobre, né? E isso explica então todos esses, é uma hipótese, né, que explica todas essas cartas que a gente viu. Então a gente foi atrás de todas as meninas assim relativamente jovens de nome Luiz que faleceram naquele período nos arquivos lá nos Estados Civis. Aquilo foi uma trabalheira grande, né? E a gente achou duas candidatas possíveis, potenciais, né? Só que ainda tem algumas inconsistências, né? A partir do momento que a gente achou o óbito, a gente foi atrás do nascimento, né? Para ver se bate o pai, se bate a mãe, etc., né? E o que a gente suspeita hoje como mais provável é que essa menina foi chamada Louise Legrand, né? Que era de pai desconhecido, né? E de uma mãe extremamente pobre. Né? É a hipótese explicativa que a gente tem no momento, né? Aguardando mais pesquisas para trazer mais confirmações sobre qual era
a verdadeira identidade dessa menina. Então, isso é esse episódio da Pequena Luz, né, que eu juntei assim no início dessa apresentação, né? E quem quiser ver mais transcrições, mais uma vez, é só voltar lá no blog do Ismael Gobo, né, daquela época, onde tem as cartas e tem transcrições até mais completas do que eu podia fazer aqui no tempo que a gente tem disponível hoje. Então, voltando nesse período de 1840, assim na sequência, nós descobrimos o passaporte de Rivai, que ele teve que ter, né, quando viajou para Lyon, né? E esse passaporte é um dos documentos originais que a gente tem aqui no acervo Forestier, né? E, inclusive, na época não tinha foto, né? Infelizmente, senão a gente veria a foto de identidade do Rivai, né? Mas tinha a descrição, né? Cabelos castanho, fronte alta, sobrancelhas castanha, olhos marrons, nariz grosso, boca, não consigo ler agora, né? A barba, o queixo, o rosto e a cor da pele, né? Era a maneira de descrever para substituir a foto naquela época nos passaportes. Esse passaporte também já está lá no acervo, no website, no portal, desculpem, da Universidade de Juiz de Fora, né? Projeto Kardec, junto com transcrição e tradução. Né? Então, o Rivai foi para o sepultamento, né? Conseguiu participar do enterro, né? Tinha falecido, ele correu para lá, conseguiu ainda assistir ao sepultamento. Ela tinha falecido 13 de agosto de 1841, e Rivai ele foi lá, né, no sepultamento, mas também para ver se tinha alguma coisa da herança para ele, né? E, infelizmente, nós não temos ainda completamente o final da história. Para isso precisamos ir lá nos arquivos de Lyon um dia para buscar aquele documento da sucessão dessa senhora, né, que tinha um patrimônio enorme, mais de 1 milhão de francos, que era enorme na época, né? Mas eu acho que o coitado do Rivai, né, como você comentou, né, Bruno, ficou sem nada, né? Não recebeu um tostão. Continuando, 1841, ele também, quer dizer, a semana passada a gente falou que em 1840 ele teve que ceder um instituto Rivai, politécnico, né, para um senhor Pitolet, né? E então ele teve que buscar mudar-se para Rue Tiquetonne, como a gente já viu, mas ele teve também que buscar outros meios de outros recursos, né, para sustentar a família, né, inclusive essa menina que ainda estava viva na época, né? Então ele trabalhou numa companhia de seguro, né, chamada Eclair, e também fundou uma firma junto com o de La Chatre, né, o Maurice La Chatre, que é bem conhecido, né, do Alto de Fé de Barcelona, que era um espírita depois também na época de Kardec, né? E ele montou um banco de troca, né, que funcionava nesse endereço aqui, 4 Rue Neuve, Bourg-l'Abbé, em Paris. Em 1842, de junho até outubro, né, como já vimos na carta que ele escreveu, ele viajou para Aachen, né, na Alemanha, com o tio François Duhamel, e a gente também não sabe ainda exatamente o que tentaram fazer lá, mas provavelmente tentaram um negócio no cassino lá de jogos, que infelizmente não deu certo, né? Por isso que ficaram lá os 4 meses, né? Em outubro, quando viram que não deu certo, voltaram para Paris, né? E o tio, né, que estava viciado em jogo, que arruinou a família, fez que tiveram que vender um instituto, né? Ele tentou, né, alguma coisa para se refazer e para compensar o prejuízo que ele deu à família, né, provavelmente. E em 1843 já tinha algumas informações sobre atividades do Rivai em teatro, né, que ele queria tomar uma participação com o senhor de Montval, né, se associar com alguém no negócio de teatro em Paris. Essa década de 1840, né, depois da sessão do Instituto Rivai,
foi realmente uma década complicada para o casal, né? Porque perderam aquele instituto que funcionava bem e tiveram que se virar, né? Pelo sustento material. Foi nesse mesmo período que, em 1843, Rivai ingressou na Sociedade Frenológica de Paris, mais um documento original que nós temos aqui no acervo Forestier, que, me desculpem, que já foi para o projeto Kardec da Universidade de Juiz de Fora, com transcrição, tradução e tudo mais, né? E, inclusive, frenologia que Kardec comenta, né, na Revista Espírita, né, que ele falava da frenologia num dos artigos, né, e admitindo até, né, que agora, com a visão espírita, ele tinha mudado de opinião sobre a frenologia, né, que pensava explicar as aptidões das pessoas dependendo da morfologia do crânio e essas teorias que eram basicamente materialistas, né? E 1844 até 1850, eles tiveram uma atividade mais ou menos constante, né? Que era nesse endereço do 18 Rue Mauconseil, em Paris, fundaram uma escola de comércio e um pensionato para moças, que foi dirigido por Amélie, né? Que só mulheres podiam dirigir estabelecimentos assim para moças. E esse 18 Rue Mauconseil é uma rua que não existe mais hoje, né? Que tem um Grand Boulevard aí passando nessa região hoje, mas naquela época a gente já encontrou algumas das primeiras fotos, né? Podem ver aqui o mapa da época, né? Essa Rue Mauconseil, essa casa número 18, que é esse grande, você vê que aqui tinha realmente uma casa enorme, e realmente quando a gente vê nos anuários daquela época, tinha umas dezenas de diferentes atividades comerciais ali, inclusive essa pensão para meninas que funcionava. Essa área é conhecida hoje por um monumento que a gente nem vê nesse mapa aqui, mas que fica bem pertinho, né? Que é um monumento que ficou durante séculos escondidos e perdidos em Paris e que hoje está sendo valorizado, né? Que era bem do lado aí dessa Rue Mauconseil. E à direita aí podem ver a foto, né? Podem ver aí os ângulos na rua, né? Na foto. E essa casa aqui à esquerda é essa onde funcionava esse instituto, né? Que a gente vê aqui à esquerda nessa foto da época, né? Antes que essa rua fosse destruída. Então, esse instituto funcionou de 1844 até 1850, e nós encontramos no arquivo ACOL, né, do nosso querido Adair, nas fontes primárias, vários discursos, né? Acho que são 5 no total, e Amélie e Rivai faziam na remessa dos prêmios dessa escola de comércio e desse pensionato para meninas. E esses discursos, eu acho que também estão já transcritos, né, que a gente já transcreveu, corrigimos em francês, nesse projeto Allan Kardec da Universidade de Juiz de Fora. E para quem se interessa na pedagogia, é extremamente interessante. Você vê que esse primeiro aqui à esquerda, original, é de terça-feira, 10 de dezembro de 1844, e é um discurso de Amélie, né? Desculpem, o original aqui está errado, mas eu vou mudá-lo para o discurso, né? É um discurso que Amélie fez para as alunas. E aqui à direita você tem esse que foi feito pelo Hippolyte Rivai, né? Em 1849. E são documentos extremamente interessantes, porque explica bem como Rivai, ainda mesmo sendo pensionato, mesmo com moças, né, ele procurava aplicar aqueles métodos pedagógicos modernos, né? E, inclusive, em 1848, né, foi a Revolução na França, né, quando chegou a Segunda República, né? E Napoleão, como se diz, Napoleão III, né, que foi eleito presidente da República, né, democraticamente naquela época, né?
E em 1850, né, o próprio Napoleão III deu um golpe de Estado, né, se proclamou imperador, e todos os republicanos, como Victor Hugo, o próprio Le Maire, né, que era muito jovem na época, tiveram que fugir da França, né, porque para não ser perseguidos, né. O Victor Hugo, que foi naquela ilha de Jersey, lá na Mancha, né, e o Le Maire, aparentemente, foi para Bruxelas. Então, essa atividade ficou constante, né, e tivemos a informação agora, né, que em 1850, esse pensionato também teve que ser cedido para uma outra pessoa, né? Ou seja, essa atividade funcionou de 1844 até 1850. Outras informações que Rivai, então, fazia em paralelo com esse instituto era ele foi liquidador da sociedade, né, do jornal La Patrie, né? E ele também revisou as obras pedagógicas dele. Em 1845, revisou o Tratado de Aritmética. Em 1847, ele fez um contrato com Levi Álvares, né, que era também um educador, e coeditaram, então, um livro sobre gramática, né, que esse livro, inclusive, teve edições até as décadas de 1880. Foi um livro, assim, bastante popular na época, né? Ou seja, o Rivai, né, como ele não dirigia, ele ensinava naquele pensionato para moças, né, mas esse pensionato era dirigido por Amélie. Ele depois, então, se dedicou, né, para outras atividades. Inclusive, o Levi Álvares tinha um colégio e Rivai dava aulas também naquele colégio do Levi Álvares naquele período. 1847 foi também que desencarnaram o pai de Amélie, em 6 de julho, né, em Château de Loire. Aí a mãe ficou viúva, morou lá sozinha e já bem independente e tudo, né? A Amélie achou por bem trazer ela para Paris, né? Só que a mãe de Amélie tinha asma, né? E estava também bastante adoecida e acabou morrendo logo depois, né, de chegar em Paris, 5 de agosto do mesmo ano, né, que morreu o pai de Amélie. Então, Amélie perdeu o pai e a mãe em julho e agosto de 1847. E em 1850, como já falei, né, a pensão, infelizmente, teve que ser vendida para uma outra senhora chamada Fradel. Continuando ainda nesse mesmo período, em 1847, Rivai ingressou essa sociedade pela instrução elementar, né? Podem ver aqui, né, secretariado dessa instituição era Rue Taranne, e Rivai, né, quando saiu da Rue Mauconseil, também passou um tempo morando nesse mesmo endereço na Rue Taranne, né? E você vê que aqui a profissão de Rivai já estava constando que ele era professor de matemáticas em Paris, né? Quer dizer, ele ensinava aritmética e matemática na escola de comércio, no pensionato, né, para as meninas, mas também ensinava em outras instituições, como a do Levi Álvares. 1849, provavelmente devido ao fato que esse pensionato funcionou bem durante 5 anos, né, conseguiram fazer algumas economias, provavelmente também sobrou um pouco, alguma coisa da herança, né, dos pais de Amélie, que morreram em 1847, o Rivai conseguiu comprar a Vila Ségur numa adjudicação pública por 10 mil francos. E esse é um documento que tem umas 20 páginas, uma coisa incrível, né? Porque aquela casa, né, da Vila Ségur, aquela propriedade, tinha sido hipotecada várias vezes e adjudicada uma primeira vez, depois houve outra falência e uma coisa que precisa realmente um jurista, né, alguém que entende bem essa linguagem jurídica, para tentar encontrar tudo o que aconteceu com aquela propriedade, né, até que pudesse ser comprada, né, num leilão, né, por 10 mil francos pelo Rivai, né. Ele tomou risco comprando isso, né, porque de repente, né, tem uma dívida que não foi limpa, que não foi clara, que não foi prevista, coisa assim, né. Ele podia ter sido perseguido por isso, né, mas aparentemente deu certo, né, porque aquela casa, aquela propriedade realmente que compraram naquela época, foram até morar lá um tempo, né, em 1850, né, antes de ir para a Rue des Martyrs.
quando tiveram que sair da Rue Mauconseil e cedendo o instituto, moraram um tempo nessa propriedade. E então a gente foi um pouco mais atrás dessa propriedade, né? Apareceu uma foto, né, que podem ver aqui, né? Vila Ségur, número 39. Essa é uma gravura que apareceu lá na Biblioteca Nacional da França, né? Desse lado aqui tinha uma casa, né, onde morava uma pessoa, né, que ele alugava, né, para ter uma fonte de renda. E aqui à esquerda tinha um negociante de madeira e de carvão, né, para a calefação naquela época em Paris, que também trazia alguma renda, né, para Rivai e para Amélie. E aqui à direita é um mapa que a gente encontrou num documento da companhia de seguro, né, que fez o seguro daquela casa. E tem um mapa que vocês podem ver aqui, a casa de carvão, né? Aqui tem o portal que vocês veem aqui, e aqui a habitação, né, que ele também tinha alugado. E a parte dos fundos, né, eram os diferentes prédios, né, A, B, C e D, que o Rivai tinha mandado construir, inclusive um onde eles moravam, né, ou passavam os fins de semana, né, quando saíam da Rue du Martyr, ou da Passage Sainte-Anne, né, iam o que eles chamavam campanha, né, porque podem ver aqui acima, eram jardins, né, a área de jardim era bastante grande, como vamos ver daqui a pouco, né. E tinha até uma capela aqui, né, que existia nessa propriedade que era do Rivai. E aqui podem ver, então, né, em agosto de 1895, né, quando Le Marie sofreu, porque essa propriedade da Vila Ségur, ela foi, né, Amélie legou para a sociedade pela continuação das obras de Allan Kardec, né? E só que uns parentes assim bem longínquos de Amélie processaram, né, a sociedade e o Le Marie e conseguiram reaver essa herança de volta, né? E o Le Marie tentou vender, né, antes que o processo se terminasse, né? E naquela ata de venda, né, a gente tem aqui, como podem ver, um mapa mais completo mostrando, né, não somente a entrada que tinha, aquela casa de carvão, a casa arrumada, né, tinha um jardim realmente grande com uma entrada, né, no outro lado, né, vários números depois da Vila Ségur, né, ou seja, era uma área bastante grande. E isso coincide exatamente como o local onde hoje é conhecido em Paris pela Vila Ségur, ou seja, esse nome de Vila Ségur foi conservado, só que hoje, né, é uma área valorizadíssima, né? Já em 1895 não era mais 10 mil francos, era talvez 10 vezes mais, né, de como tinha valorizado aquilo, né? Porque aquela área bem perto ali tem a Torre Eiffel, né, que foi construída em 1889 pelo centenário da Revolução. Então, a gente já tem agora certeza exatamente, né, que a gente vê os ângulos aqui tudo certinho, né, de onde estava, né, e aonde corresponde o local de hoje, né? Inclusive, esse documento aqui especifica as áreas, os tamanhos, etc., né? Então, isso é para essa Vila Ségur que eles conseguiram adquirir, então, em 1849, naquela mesma década. Bom, agora a gente já me diz aí com relação ao tempo, Bruno, ainda tenho alguns slides, mas já estou entrando devagarinho na década de 1850, né? E em 1850, então, ele tinha parado, né, com a instituição em 1850, né? E em 1852 apareceu, né, Rivai como sócio, né, de uma sociedade com o senhor Réju de Backer, né, que era uma agência dramática, né, ou seja, uma agência de atores de teatro, né? E nos encontramos, então, a ata de formação da sociedade e também a publicação no jornal oficial, né, daquela época, da fundação dessa sociedade, né? Ou seja, isso vem confirmar, né, que a gente já tinha visto na década de 1840, né, a atividade de Rivai com teatro, que ele continuou tentando desenvolver essa atividade
nessa década de 1850, mais uma vez, né, buscando uma fonte de renda. Infelizmente, isso também não deu muito certo, né, porque, como veremos, né, ele se associou também com outra pessoa, um chamado Tegny, que era justamente um ator na Sociedade de Exploração do Teatro do Délassement Comique, em Paris, né? E, infelizmente, esse Tegny não era uma pessoa muito séria, né? Deixou dívidas, e, inclusive, o próprio Rivai, né, que era sócio e, de uma certa maneira, fiador, né, foi condenado, né, a pagar, a reembolsar esses prejuízos de aluguéis e outras coisas que esse sócio dele não tinha pago, né? Ou seja, tudo isso mostrando, né, essas dificuldades que o Rivai enfrentou durante aquele período de 1840 e 1850. E em 1853, então, isso também foi publicado no jornal, aquele jornal do Instituto de... deixa eu, agora estou... Uma revista aí no Brasil, no Rio, né, dirigida por César Reis e a... Oi, minha memória, essa hora também é um pouco tardia já, né? Não tô, deixa eu ver aqui, eu tenho ele no início. Não, não é essa, não, é aquela que eu mostrei aí da última vez. Bom, talvez me volte daqui a pouco, né? Esse artigo já foi publicado, mas naquela época, em 1850, era o início dos esgotos em Paris, né? Construíam os esgotos, né? O saneamento, né? Para tentar lutar justamente contra a cólera, né? Que ainda tinha epidemia, muita gente morrendo na década de 1830, né? Quando foi descoberta em Londres, né? Que vinha da água, dos problemas de saneamento e tudo mais, né? Aí em Paris construíam os esgotos, mas aí tinha alguns inconvenientes, né? O ralo que dá para os esgotos, se não tem sifão, fica o mau cheiro dos esgotos subindo, né? Então, Rivai patenteou uma cuvette, né? Sifão móvel, né? Quer dizer, um sistema, um dispositivo que fazia sifão e evitava, assim, né? Que o mau cheiro dos esgotos subisse para as ruas, né? Como hoje é bem um processo bem conhecido, né? A água de esgoto sempre passa por um sifão, né? Para evitar esses cheiros. E esse patente, então, né? Você vê aqui que é de 12 de outubro de 1853, vê a assinatura dele aqui no documento, né? Inclusive com alguns cálculos, dimensões, descrições, pedaço de cano de vidro. E a gente tem também informações, né, onde a gente viu ele procurando industrializar esse equipamento, mas, inclusive, ele estava negociando com a firma que fabricava equipamentos para esgotos, né? Mas, infelizmente, isso parece que também não deu muito certo, né? Porque pouco tempo depois não se falava mais disso, né? E pelo que a gente tem de informações do casal depois daquela época, parece que não foi muito à frente, não. Talvez outro dispositivo mais simples, né? Substituiu. E em novembro, então, de 1853, mais uma carta, né, original, que é a última carta que a gente tem da época Rivai, né, onde ele fala mais uma vez, né, que ele estava trabalhando no teatro de Délassement Comique, né, cujo gerente na época era um tal de Hildbrunner, que também tinha problemas, né, porque ele comprou o Teatro do Tegny, que não tinha pago os aluguéis, mas depois o dono do prédio foi buscar os aluguéis do comprador, né? E foi também processo na justiça aí, que o Rivai ficou envolvido, né? Sem querer, né? E vamos terminar, então, com esse próximo slide. A gente vê, então, né, que em 22 de dezembro de 1853, isso foi a última vez que eu fui para os arquivos municipais, né? Acho que já foi em outubro, né? Um pouco antes da cirurgia.
eu descobri, né, que o Rivai fundou, então, naquela época, 22 de dezembro, Société Rivai, né? Ou seja, ele fundou, então, sua própria firma. Então, a gente não sabe ainda qual era o objetivo dessa firma, se era, por exemplo, para comercializar aquele patente ou se era também para algumas atividades na área do teatro. Mas isso, agora que a gente tem essa fonte, né, a gente tem as referências das outras fontes, né, só que a gente precisa voltar lá, então, para saber um pouco mais sobre o que era essa firma que ele, então, fundou em final de 1853. E aqui, esse episódio que eu já comentei um pouquinho, né, 1853, Rivai, que era acionista dessa firma Conteni, né, foi condenado a pagar os aluguéis do prédio do teatro, que não foram pagos pelo senhor Teni, né, que era um montante de 4.600 francos. Lembram que, poucos anos antes, em 1849, né, ele comprou a Vila Ségur por 10.000 francos. Aqui foi condenado a pagar uma soma alta, né, do sócio, né, que era desonesto, que não pagou. Mostrando aqui, mais uma vez, né, essas dificuldades que o Rivai enfrentou ao longo desse período todo, né, que antecedeu aí de poucos anos, né, a codificação, né, porque o que também mostramos aqui, né, é que em 21 de janeiro de 1855, né, já depois daquele episódio do seu Carlotte, que explicou a ele que as mesas giravam, etc., né, quando ele já ia para a casa do senhor Pleine Maison, etc., né, foi que o tio dele, né, esse famoso François Duhamel, né, que arruinou a família lá no Rue de Sèvres, faleceu e o endereço era 8 Rue de Martyrs, ou seja, o Hippolyte e a Amélie, né, naquele apartamento Rue de Martyrs, que era bem pequenininho, ainda cuidavam e albergavam do tio, né, na velhice dele, né, que ele já tinha, então, 80 anos quando faleceu naquele endereço. Então, era isso que eu queria comentar para hoje. Agradeço mais uma vez pela sua atenção e estou aqui à sua disposição, né, Bruno, para qualquer pergunta. Bom, Charles, é impressionante. Eu quero dividir minhas questões para você na fase da menina Louise, sobre a Vila Ségur e sobre a questão pecuniária aí da vida de Rivai, que não foi brincadeira, né? Mas, Charles, impressionante, porque 1840, 1841, quando o Rivai vai consultar uma sonâmbula com a mechinha dos cabelinhos, quer dizer, ele ali não tinha entrado em contato ainda com a fenomenologia espírita, mas isso já denota, né, sua abertura para a espiritualidade, porque afinal era uma médio sonâmbula, né? E outra coisa, eu fiz essa questão da entrevista com você, mas aqui você sabe, Charles, que fica numa playlist, é uma coisa que tem uma finalidade até documental, né? Eu queria lhe perguntar de novo, porque nesse espaço aqui talvez tenha até mais importância do que naquele espaço da entrevista que eu lhe fiz, que trata de vários assuntos, né? Charles, haveria uma possibilidade da menininha Louise não ser uma menininha francesa, ser oriunda de outro país da Europa ou não? Eu acho difícil, Bruno, né? Por duas razões. Primeira razão é que, naquela época, era meio complicado viajar de um país para outro, conseguir vistos. Não era como hoje, não, né? Você vê, até para viajar dentro da França, precisava de passaporte, né? E como se tratava de uma menina pobre, né, em Paris tinha um monte de gente pobre, gente na miséria, tinha também áreas assim,
muito precárias, né, em Paris, naqueles subúrbios, né? E por isso que nós pensamos que a menina provavelmente, né, pela essa Louise Le Grand que a gente achou, que bate o nascimento, o falecimento, tem uma ou duas incoerências que podem ser, né, também de pai desconhecido. O nome da mãe não bate 100%, né? Ainda precisamos encontrar mais dados sobre a mãe, né, para averiguar realmente, ter a certeza que era ela. Era uma menina nascida em Paris mesmo, né, aquelas áreas difíceis, né, porque tinham domésticas, tinham operários pobres, né, como o próprio Kardec comenta, né, do senhor Cousteau, que morava em Paris, né, na Revista Espírita, que ele ajudava e realmente em Paris tinha muita miséria. Então, acho muito difícil eles terem ido num outro país europeu buscar, né, uma menina assim, né, que as leis internacionais, acho que já pela lei francesa era complicada a adoção, era impossível a adoção, né? Era provavelmente complicada a família d'accueil, né? A família que recebia uma menina assim sem ter sem ser os parentes legais, né? Provavelmente era possível, embora difícil. Eu acho que internacionalmente teria sido quase que impossível, né? Ok. Por isso que pensamos que não foi. E para só, agora me voltou à memória, desculpe aí pela falha, né? A revista é a revista Cultura Espírita, né? Que publicou uma matéria sobre esse brevet, né? Da Nádia do Couto Vale e do Instituto de Cultura Espírita, né? Dirigido por César Reis, lá no Rio de Janeiro. Pronto, e eu pensei que era uma revista que tratasse especificamente do assunto, não fosse a revista espírita, né? Mas, não, foi a revista Cultura Espírita que publicou uma matéria sobre isso, né? E foi a nossa irmã Cláudia Beaumartin, de Paris, que fez essa pesquisa para eles. O Charles, a Vila Segui, né? Inclusive Kardec, quando desencarna, estava de mudança, né? Na Rua Santana para a Vila Segui. Então, que o Lemarie Machado vai vendê-la, né? Charles, a gente ouve muita gente. Né? No Espiritismo, eu costumo dizer, a gente ouve de tudo embaixo do céu e do sol. Né? Então, sobre a Vila Segui, todo mundo conjectura, né? Mas você se debruça sobre as fontes documentais, né? Qual era a ideia mesmo de Kardec? Qual era o plano? O que é que ele queria fazer ali na Vila Segui, meu querido Charles Kemp? Esses documentos apareceram agora também, né? Tanto no acervo Allan Kardec online, como no acervo do Canuto Abreu, né? Lá no CEDOR. E Kardec ele comenta um pouquinho no projeto 1868, né? Os espíritos sempre disseram a ele, não, essa propriedade vai ser útil no futuro, né? E o Kardec já, né? Ele perguntou, mas útil para quê? Eu não entendo o que vocês querem fazer. E depois veio a ideia, né? Pode ser também se retirar lá, fazer como se fosse uma espécie de um retiro para os espíritos já idosos, né? Que então o que ele pretendia fazer, né, como aparece também descrito lá no livro Nem Céu nem o Inferno, né, do Paulo Henrique de Figueiredo e do minha memória hoje aquele coautor, né, que é uma pessoa relativamente jovem lá de Salvador, Lucas Sampaio, né, me parece. E eles então, descrevem com maior detalhes algumas transcrições de documentos que também fazem parte agora do acervo Allan Kardec online, onde ele entra mais em detalhes comparado com aquilo que ele escreveu no projeto 1868. E foi lá mesmo na Vila Segura que ele queria fazer um museu, a livraria, o retiro. Eles chamavam uma espécie de um Port Royal do Espiritismo, né? Foi a expressão que ele usava, né? Para realmente que lá chegasse aquela intelectualidade daqueles sábios, né?
pesquisadores e, de uma certa maneira, garantes, né, da doutrina espírita, né, que também cuidavam da revista, né, que ia depois toda a operacionalização, tanto dos livros como da revista, ia seguir para a livraria lá na Rue de Lille, né? Então, o projeto dele era realmente nesse sentido. Só que a espiritualidade pensou diferente, né? Não, realmente não foi assim, né? Quando ele desencarnou, né? O que aconteceu não foi exatamente aquilo que ele tinha idealizado, né? De ter uma livraria com elo, com uma ligação com a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, né? Onde continuavam as experimentações, né? Um ajudando o financiamento do outro. Porque o que aconteceu depois da morte dele, né, inclusive com a Amélie, fundaram a livraria, mas sem essa ligação com a Sociedade Parisiense, que acabou se desligando, né, vivendo e se desenvolvendo em paralelo, né? Bom, Como foi descrito já em alguns documentos aqui, né? Ou seja, a ideia de Kardec era bem mais sofisticada, né? Tipo fundação, como se fosse uma fundação, inclusive ele trazendo, né, aquela casa lá da Vila Ségur para essa fundação. bom, a colocação que você fez vai ser a ponte para a minha pergunta final. O homem propõe, Deus dispõe, né? Rivaio tinha esse projeto avançado, espiritualidade tinha outros projetos, mas Charles Kemp, veja bem, eu e Charles, a gente estava conversando antes do programa, você até citou, Bruno, você falou da tia, questão do dinheiro. Eu e Charles, a gente fazendo uma análise crítica aqui no campo do futebol, não? Paris Saint-Germain, que é um time dos árabes, né, do Sheik árabe, Messi, Neymar, Mbappé, a gente traçando um paralelo, o que foi... Milhões? Petrodólares, né? Então, por mês, né? Charles, então, isso à custa de uma idolatria, não é, Charles? Aí, veja bem, a gente vê a vida de Rivaio, principalmente, a gente pensa que é um período. Quando você entra no outro período, Charles, parece que ele leva, que era uma sina, né? Então, até as empreitadas que ele procurava se envolver, tinha vou usar aqui uma expressão coloquial, um azar danado com esses sócios que ele arrumava, não é? Então, teve que se desfazer do Instituto. Mas qual é a pergunta que eu lhe faço, né? Bancarrota, então, foi condenado a pagar, né, aluguel por causa dos outros. Agora, a pergunta que eu lhe faço, isso não seria, Charles, porque a espiritualidade naquele momento, com o nascimento da doutrina espírita, não teria que ter caminho nenhum para institucionalização. Ali o trabalho de Kardec, como diz Herculano, foi o maior teórico do espiritismo. Ali o trabalho tinha que ser da teoria, da filosofia, e isso era o mais e tão só importante. Seria assim? Eu acho que sim, né? Acho que todas aquelas dificuldades, né? Inclusive que a área onde ele realmente era muito bom, a área da pedagogia, né? Ele não pôde continuar naquela área né? que era promissora para ele, né? Por circunstâncias fora do controle dele, né? Que ele era sério, era bom gestor e tudo mais, né? E sempre quando aconteciam coisas assim, né? Aconteciam por fatores externos, né? Seja lá o tio, seja lá outros fatores, né? Mas isso fortaleceu o caráter dele, né? A menina que morreu jovem também, por que pessoas jovens morrem, né? Já as perguntas que foram depois respondidas pelos espíritos, né? Ele perguntando, mas e as pessoas que a gente amava, será que elas podiam se comunicar com a gente? Né? Infelizmente, não apareceu ainda nesses documentos comunicação da mãe ou dessa pequena Louise
já na época de Kardec, mas provavelmente aquilo aconteceu, né? Deve ter recebido também aquele consolo, né, que ele buscava, que ele foi preparado durante que ele sofreu esses anos todos, né? E essas dificuldades, principalmente na década de 50, né, ele não achando o caminho, foi porque o caminho dele, ele achou como Kardec, entendeu? Em 1856, a missão dele era aquela. Se ele tivesse sido próspero na educação, ou em algum outro negócio, talvez ele não teria se interessado lá pelas mesas girantes, ele não teria cumprido aquela missão. Então, a gente vê que claramente foi um plano de vida, né? Que ele próprio deve ter escolhido em conjunção com os espíritos, né? que os espíritos da codificação, como plano de vida naquela encarnação dele. E hoje a gente vê, né, como que essas coisas se encaixaram uma depois da outra para que chegasse a esse resultado que foi fundamental, né, que é a razão pela qual a gente conhece Rivai hoje ainda, depois de 150 anos, né, com dezenas de milhões de admiradores pelo mundo. Ô Charles, mas ainda assim, até mesmo quando ele, no fim da carreira como espírita, quis fazer vir a seguir, não é? Então, tudo que ele pensava ali que ia ser, né, um grande difusor das luzes espíritas, espiritualidade também disse não. Então, tudo Claro. que estava ligado à matéria foi arrefecido, né? Claro, você vê que ele morreu quando ele ia se retirar, né? Porque a missão estava cumprida. Os 5 livros estavam já lá vendidos, já, a doutrina já estava estabelecida, né? Ele tinha ainda escrito a Revista Espírita, aquele discurso sobre se o espiritismo é religião ou não, né? De 1868. E o plano que ele via para o futuro, mas esse plano desse projeto 1868 não foi entendido naquela época pelos continuadores, continua não sendo entendido pelo movimento espírita de hoje, né? Mas naquele plano tem realmente as ideias fundamentais, tem algumas coisas assim materiais que ele via que não parecem ser viáveis, mas nos princípios gerais de direção colegial e tudo, é o que nós precisamos hoje. E se o movimento espírita tem essas divisões, esses problemas todos que a gente vê hoje, é porque não sabe, não entendeu ainda e não colocou ainda aqueles princípios fundamentais em aplicação. Ou seja, aquele projeto 1868 talvez seja um projeto para, não sei, 2050, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Ele estava adiantado no tempo dele. Naquela altura, realmente, os seguidores, o Lemarie e outros, né, não estavam prontos ainda, né? Você vê que um dos problemas maiores que ele admitia que essas pessoas que dedicassem o dia todo deles para a doutrina recebessem uma remuneração, né? Aquilo foi, pô, não funcionou, né? O ser humano ainda não tem esse desinteresse, né? Que necessitava um sistema desse e que talvez ele, sendo vivo, teria conseguido manter num período, né? Mas assim que ele desaparecesse, pum, a gente viu como a coisa divergiu, porque a humanidade, o movimento espírita não estava pronto naquela época. E a missão dele era cumprida, né? Mesmo que, né, essas últimas edições aí da Gênese, do Céu e Inferno, né? Quer dizer, se os espíritos achassem realmente fundamental, né, talvez eles teriam ainda feito que esses livros, que já estavam mais ou menos prontos, né, como a gente viu, fossem publicados e gravados na mármore, mas nem isso eles acharam necessário. Pois é, né? Então, até a gente agradece sempre as fontes primárias. Você tocou no assunto. Graças às fontes primárias, hoje a gente sabe que não houve adulteração nem da Gênesis, nem do Céu e Inferno. Graças a Deus, né? Mas, Charles, você tocou num ponto aí. É muito triste decapitação do avô na infância de Rivaio. O pai e a mãe se casam, têm os bens sequestrados, né? O pai, me permita o que eu vou dizer, o pai de Kardec não valia nada, né? Abandonou a mãe e vai mentir
aí pelo mundo afora, não é? Então, dizendo-se detentor do herança, toda essa dificuldade financeira, mas o que a gente sabe é que a vida dele foi muito triste, mas foi muito bela e muito gloriosa, porque ele sai intacto aí, né, de uma moral irrepreensível, né, de uma elevação de um ser humano inigualável, né, inigualável para os padrões que a gente sabe, quem se envolve com o mundo do teatro, né, até com a educação hoje que virou comércio, principalmente aqui no Brasil, Charles Kemp. Meu amigo, gratidão, já é tarde, tardão mesmo, feliz ano novo, viu? Um feliz 2022, só vou ver Charles Kemp próximo domingo, dia 1 de janeiro. Pessoal, vocês estão convidados, né? Charles vai encerrar esse combo, né? Esses documentos que ele preparou aqui na viagem de Adaí. Domingo que vem, a gente está aqui, mas já é 2022. Feliz ano novo, Charles Kemp. Tudo de bom, viu? Tudo de bom, Bruno. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado também pelos votos. Meus melhores votos também para você, sua família e todos os ouvintes aí para 2022. Sabemos que ainda vai ser um ano de desafios, né? Para nossa fé, nossa persistência, nossa reforma moral, né? De dificuldades assim materiais, nível de pandemia e outras coisas que vêm ainda por aí muito forte, né? Mas nós sabemos, né? Graças justamente a essa personagem que homenageamos hoje, né? Aonde que a gente está indo, né? Que essa transição vai para melhor, embora momentaneamente a gente está passando por essas crises que são características de uma tal transição e que às vezes podem deixar pensar aqueles que não têm essa visão, né? Que essas crises, a situação com essas crises, a situação está piorando, mas não. Tenhamos essa fé, essa certeza que a situação está melhorando, né? Que o mundo de regeneração está chegando aqui, né? E que o bem vai se reequilibrar melhor com relação ao mal, mas para isso, né, a espiritualidade precisa de nós, que nós, cada um de nós, traga sua pequena pedra para esse edifício, né? Pelo trabalho de reforma moral, pelo trabalho de colocação em prática dessa teoria, pelo trabalho também de difundir esses ensinos consoladores para colocá-los à disposição da humanidade toda. Então, mais uma vez, obrigado e 2022, vamos lá arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Bom, feliz ano novo, Charles Kemp. Feliz ano novo a todos vocês. Semana que vem, já no ano bom de 2022, estaremos aqui no dia 1, eu e Charles Kemp, sempre com as fontes primárias, sempre com Kardec. Charles Kemp, Jesus te abençoe, viu? Muita paz. Muita paz, Bruno.